tudo bem? E eu vou responder agora 3 comentários de irmãos que também demonstram terem desenvolvido crenças limitantes sobre o dinheiro desde a infância e que também, obviamente, fizeram um uso seletivo e descontextualizado de alguns textos bíblicos. Vamos então para esses comentários. Eu quero ajudar a você, através desses comentários, das respostas a eles, a compreender o que é realmente a prosperidade bíblica, tá? Vou começar aqui com o comentário do Emir Monteiro José. Este irmão escreveu o seguinte: ele sorriu primeiramente, no post, brincando, e disse assim: logo você muda para a universal do reino de Deus. Um assunto que não edifica nada, que não serve para ajudar ninguém em termos de salvação. Pregue Jesus e fale sobre a volta dele, que você ganha muito mais. No Antigo Testamento vemos homens ricos e abastados, porém no Novo vemos homens vendendo tudo o que tinham e trazendo para a igreja. Ou vemos homens que aceitaram a Cristo e restituíram tudo o que tinham pego dos outros. Veja, este comentário do irmão, por mais sincero que seja, ele é bastante equivocado, né? Primeiro, eu não preciso mudar para a Igreja Universal por falar em prosperidade, porque a forma como eu abordo o assunto é bem diferente da abordada na Igreja Universal do Reino de Deus. Lá existem muitos irmãos fiéis, sinceros, mas não vou me deter na teologia deles. Mas o que eu faço, é o que a Bíblia me ensina a fazer. Apresentar a prosperidade bíblica como sendo algo muito mais do que só ter dinheiro. Mas a prosperidade bíblica envolve você ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. No aspecto físico, mental, espiritual, social. Inclui também seu aspecto financeiro. Foi o que o apóstolo João desejou a Gaio, um presbítero a quem ele dirigiu a sua 3ª carta. No versículo 2 da sua carta, que tem um capítulo, diz assim: amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, a prosperidade bíblica envolve você desenvolver harmonicamente todos os aspectos do seu ser e cuidar de todas as áreas da sua vida. O que eu fiz, irmão Emir, foi simplesmente tocar num assunto, numa área da vida que é sim muito importante. Por que é importante? Veja, você disse que isso não edifica nada, mas, não sei se você sabe, problemas de ordem financeira estão em primeiro lugar em algumas pesquisas, ou estão entre os primeiros lugares em outras, que levam ao divórcio. Se isso não é um assunto importante, não estaria proporcionando tantos divórcios. Muitas famílias estão sendo desfeitas por problemas financeiros. Muitos casais estão acabando com o próprio casamento por problemas financeiros. Então como que você vai dizer que esse assunto não edifica nada e não serve para ajudar ninguém? Serve para ajudar muita gente. Segundo ponto, conhecer sobre a prosperidade bíblica, conhecer sobre finanças à luz da Bíblia vai salvar a pessoa da falência. E como que uma pessoa falida ela pode ter uma mente tranquila para estudar a palavra de Deus e pregar o evangelho? Como que uma pessoa falida e que vê os filhos passando necessidades pode ser plenamente feliz? Então é óbvio que esse é um assunto importante. E outra, como que vamos pregar o evangelho sem recursos financeiros? A Novo Tempo, por exemplo, ela envia vários cursos bíblicos evangelísticos gratuitamente para as pessoas. A Novo Tempo paga até o envio desses cursos. E como que isso é possível? Isso não é feito de graça. A Novo Tempo recebe uma pequena parcela dos dízimos e é mantida pelas doações dos Anjos da Esperança, que são parceiros evangelísticos da Novo Tempo para pregar o evangelho. Então como que isso não é um assunto importante? E aí eu lhe pergunto,
Deus prefere que um ímpio tenha mais dinheiro ou que um filho dele, que realmente é convertido, tenha mais dinheiro? O que você acha? Vamos pensar. Um ímpio, uma pessoa má, né? Não estou falando de uma pessoa que não é cristã e que é boa, tá? Estou falando de um ímpio, pessoa má. Então, uma pessoa má, ela vai usar o dinheiro para a maldade e usá-lo para outras, de outros jeitos distorcidos. Agora, um filho de Deus convertido, ele vai ajudar o próximo, ele vai ter maior renda para dizimar e ofertar melhor, ele vai se envolver nos trabalhos missionários, em ajudas comunitárias. Então, é só você parar para analisar e ver que esse é um assunto sim importante. Ok? Outra coisa, você disse que no Antigo Testamento existiam pessoas ricas e no Novo não. Vemos o contrário. Veja, você está fazendo uma falsa dicotomia, separação entre Antigo e Novo Testamento, como se Deus mudasse, né? Bom, os meus filhos no Antigo Testamento, o povo de Israel queria abençoar, mas agora no Novo não, eu quero que todo mundo seja pobre mesmo e eu acho que eu cometi um erro em abençoar com prosperidade os meus filhos no passado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é? Você não pode achar que o que a Igreja Apostólica fez, todo mundo deva fazer desta forma. Eu garanto que todos os que falam disso, né, que a Igreja Apostólica distribuiu seus bens, ninguém faz. Falar é fácil, né? Fazer é diferente. A Igreja Apostólica estava no início da sua trajetória e muitos irmãos venderam propriedades e repartiram com as pessoas que tinham necessidades. Mas isso não significa que os irmãos ficaram falidos ou que Deus era a favor da falência. Não. Esses irmãos nos ensinam a importância de repartirmos o que temos. Agora, não podemos dizer, não é, que aquilo que foi necessário para o início da Igreja Apostólica é a mesma coisa que precisa se fazer hoje. Não é? Então você tem que analisar esse detalhe e tem comentários bíblicos sobre o livro de Atos que explicam isso, deste ponto de vista. Outro detalhe, existiam pessoas ricas no Novo Testamento também. José de Arimateia, né, que cedeu um túmulo que estava na sua propriedade para Jesus, era um homem rico, né, e dele foi grandemente usado por Deus, né, usou seus recursos para a pregação do Evangelho. Em 1 Timóteo 6, 10 a 17, vemos Paulo orientando os ricos. Ou seja, haviam ricos na igreja. Só que Paulo orientou-os a não serem gananciosos, a acumularem tesouros no céu, a ajudar os necessitados. Mas Paulo não disse para eles deixarem de serem ricos. Não é? Então, isso que o irmão falou realmente não condiz com a realidade. Tá? E quando você faz menção aqui a Nicodemos, né? Nicodemos realmente restituiu o que tinha roubado das pessoas. Mas nós não podemos deduzir que tudo o que Nicodemos adquiriu foi roubando. Ele roubou bastante, tanto que ele devolveu 4 ou 5 vezes mais daquilo que ele roubou. Mas aquilo que ele não roubou, aquilo que ele ganhou honestamente, ficou com ele. Então, meu irmão, seu comentário não condiz realmente com a realidade. E você precisa entender 3 João 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, Deus quer que você seja próspero em todos os aspectos do seu ser, inclusive no aspecto financeiro, se o seu coração estiver preparado para isso. Este conceito de prosperidade, né, de que prosperidade envolve o crescimento de várias áreas da vida, foi bem pego pela minha internauta Marta Olívia. E eu vou ler o comentário dela porque eu achei muito interessante. Ela fala, né, que das pessoas que estão me criticando por trazer o tema à tona, e ela fala assim, ó, falta interpretação de texto, pois o fato de você ter prosperidade não quer dizer que será rico. E se for rico, pode sim ter o coração em Deus e ajudar na obra do Senhor. E a palavra de Deus tem sabedoria e conselhos para todas as áreas da nossa vida. Seja ela espiritual, física, mental, matrimonial, financeira, relacionamentos. E o Leandro está correto em falar sobre todas elas. Temos muitos irmãos queridos sofrendo por dificuldades que precisam entender e alcançar prosperidade. É exatamente isso que ela diz. A prosperidade é algo amplo nas Escrituras. E Deus quer que tenhamos prosperidade na área espiritual, física, mental, matrimonial, financeira. Deus quer.
Porque quanto mais os seus filhos forem prósperos, mais os filhos de Deus ficarão tranquilos para se dedicarem à missão e para ajudarem na pregação do evangelho com seus recursos, tá? O segundo comentário que eu vou responder é da Thaíse Melo Salles, uma outra internauta querida que também aprendeu crenças limitantes sobre o dinheiro. Ela escreveu assim, ó: gera certa estranheza esse tipo de foco, já que a Igreja Adventista do Sétimo Dia mencionava sobre as bênçãos em ser fiel nos dízimos e ofertas, de acordo com a luz da Bíblia. E ela não incentiva a olharmos para a riqueza e prosperidade, pelo contrário. Ou então estou doida na minha tese, pois foi isso que aprendi desde criança. Veja, você realmente, Thaís, aprendeu uma crença limitante desde a infância. Essa crença limitou você e com certeza essa crença se refletiu na sua vida financeira na fase adulta. Por quê? Se você perceber, a crença que foi implantada em você desde criança, e você não tem culpa disso, levou você a se contradizer na sua interpretação do assunto. Porque você diz aqui, ó, que a Igreja Adventista, né, mencionava que as bênçãos vêm, né, aos dizimistas e ofertantes, mas depois você diz que a igreja não incentiva a prosperidade, olharmos para a riqueza e prosperidade. Você vê que contradição? Se nós somos abençoados por sermos dizimistas e ofertantes, como que nós não vamos ser incentivados a olharmos para a prosperidade? Não tem como. Então você percebe como uma crença limitante faz até mesmo com que a nossa análise seja contraditória? Eu quero lhe mostrar, à luz da Bíblia, e já que você é adventista, quero lhe mostrar uma citação da irmã White, da senhora White, que é espetacular e que prova que se você reavaliar esta crença limitante sua e trocar por uma crença potencializadora, isso não vai afetar em nada na sua vida espiritual, pelo contrário, né? Vai ajudar você a viver uma vida ainda mais plena ao lado de Cristo. Então preste atenção. Eu vou ler o texto bíblico e depois vou ler aqui um comentário de Ellen White muito interessante. O texto que eu vou ler é Deuteronômio, capítulo 28, versos 12 e 13. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro no céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Você percebe qual é o nível da bênção divina? Deus quer nos abençoar de tal forma que quer abençoar todas as obras das nossas mãos. Isso inclui o nosso trabalho. Né? E esta bênção, Deus quer que seja tão ampla ao ponto de fazer com que nós possamos emprestar a muitas gentes e não pedir emprestado. Ou seja, Deus quer que você, internauta, seja tão abençoado por Ele que ao invés de você pedir dinheiro emprestado para alguém ou até mesmo para bancos, que você empreste dinheiro para pessoas, para ajudar as pessoas. Então, isso aqui é ou não é prosperidade à luz da Bíblia? E olha o verso 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Deus quer que você cresça, que você esteja no topo e não que você esteja lá atrás. Só que o que diferencia a prosperidade bíblica da prosperidade ensinada por alguns teólogos da prosperidade? Aqui está o detalhe, ó. Há uma condição, ó. Se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Então as bênçãos de Deus, as bênçãos materiais, são condicionais à obediência. Por quê? Existem leis naturais, leis espirituais, que quando seguidas trazem resultados e quando não são seguidas trazem outros resultados. É o princípio de Gálatas 6, verso 7. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então esse texto mostra que você realmente, querido internauta, aprendeu uma crença limitante sobre o dinheiro. E esta citação que eu vou ler, de Ellen White, também é extraordinária. Eu vou ler aqui alguns trechos. Eu recomendo que você leia. O que eu vou ler está no livro Conselhos sobre Mordomia, páginas 148, 138 e 139.
tá? Você pode ler essas 3 páginas inteiras. Eu vou ler aqui algumas citações e você vai ver que muitos irmãos, quando falam contra o ter prosperidade, eles o falam porque foram ensinados da forma errada, tá? E porque desenvolveram crenças limitantes e porque não leram esse tipo de texto bíblico, esse tipo de texto de Ellen White. Então ela diz o seguinte: o desejo de acumular riquezas é um sentimento inato de nossa natureza, nela implantado pelo nosso Pai Celestial para fins nobres. Veja que interessante. Em Mateus 6, 21 em diante, quando Cristo diz para não acumular tesouros, ele está falando num contexto em que a pessoa só acumula, acumula, acumula e ela não se torna a bênção para ninguém e esquece o céu. Ellen White diz que o desejo de acumular riqueza é um sentimento inato da nossa natureza e que foi Deus que implantou isso em nós, para fins nobres. Então, se você tem fins nobres e ganha dinheiro, sem obviamente sacrificar a sua família e a sua saúde, você está no caminho de Deus. E aí continua. No mesmo livro, Ellen White dizendo: a Bíblia não condena o rico porque é rico. Olha, essa história de luta de classes, isso é uma besteira, isso não existe à luz do Evangelho, tá? A Bíblia não condena o rico porque é rico. Não declara que a aquisição de riqueza é pecado. Tampouco diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, porque na verdade a Bíblia diz, não é, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o ter o dinheiro. Então é bem diferente, né? É questão de leitura. Pelo contrário, declara as Escrituras que é Deus quem dá poder para adquirir riqueza. E essa capacidade é um precioso talento, uma vez que seja consagrada a Deus e empregada no avanço de sua causa. Olha esse outro texto aqui, ó. Não podemos tornar o coração mais puro ou mais santo, cobrindo o corpo de cilício ou privando o lar de tudo o que proporcione conforto, gosto ou conveniência. Ensina as Escrituras que a riqueza só é posse perigosa quando posta em competição com os tesouros celestiais. Então veja, entre várias verdades aqui, que nós poderíamos comentar aqui por muito tempo, veja que uma delas é a de que o nosso coração não se torna mais puro e nem mais santo por sermos privados das coisas boas. Isso aqui é forte, isso aqui é um puxão de orelhas em muita gente. Tá? Então, veja, realmente, muitos queridos irmãos, de uma forma sincera, acabam tendo crenças limitantes sobre o dinheiro. E o terceiro e último comentário que eu vou responder é de um internauta chamado Léo Miranda, que ele apresentou várias distorções, e eu vou tentar aqui ser bem breve para poder não me estender muito no vídeo. Ele escreveu o seguinte, ó: é engraçado a prosperidade bíblica dá muitos frutos, mas para os pastores, porque não acontece nada com as pessoas que têm de pegar ônibus ou ir a pé para a igreja. Tá claro a fome pela prática do dízimo, olha a blasfêmia, né? A fome existe por causa da prática do dízimo. É só olhar a vida dos 5 pastores mais conhecidos do Brasil, todos levando uma vida de luxo, com aviões, mansões, carros importados. Já a grande maioria, que frequenta seus templos empresariais, apenas sobrevive. Acorda, povo do dízimo. Era para a tribo dos levitas e era em alimentos. E uma vez a cada ano, no Brasil, criaram o mensal para a alegria de quem abre igreja. Veja, meu irmão, com todo respeito eu digo que no seu comentário você está mais por fora que arco de barril. Tá? Você falou coisas aqui que não tem nada a ver. Tá? Primeiro ponto. Você fala que tem muitos pastores, não é? Que têm casas, aviões e mansões e tudo mais. Eu concordo que não deve-se ter exageros, né? A pessoa pode ter as coisas e não ficar esbanjando, demonstrando que tem, para querer aparecer, tá? Agora, alegar que um pastor não pode ter uma vida confortável, eu creio, irmão, que isso é mais fruto de uma vitimização da sua parte ou da inveja. Por quê? Nós não podemos pensar que o pastor não seja digno de ter uma vida tranquila. Eu não sou pastor, mas eu falo porque eu conheço a obra pastoral, né? Então veja,
Ellen White, no livro Atos dos Apóstolos, página 341, ela tem uma citação aqui que é extraordinária para levar-nos à reflexão. Olha o que ela escreveu aqui. Nos diversos setores de atividades seculares, mentais e físicas, trabalhadores fiéis podem ganhar bons salários. Não é a obra de disseminar a verdade e de levar as pessoas a Cristo de mais importância que qualquer atividade comum? E não são os que fielmente se empenham nesta obra com justiça merecedores de ampla remuneração? Por nossa estimativa do valor relativo ao trabalho para o bem físico e o espiritual, mostramos nossa apreciação do celestial em contraste com o terreno. Nossa, ela foi muito sábia nesse comentário. Ela diz assim, que se as pessoas que trabalham em atividades seculares, né, são dignas e recebem bons salários, como que aquele que dissemina a obra do Evangelho e leva pessoas a Cristo, como que com justiça ele não seja merecedor de uma ampla remuneração? Bem o contrário do que muitos cristãos pensam, né? E aí ela diz o seguinte, que se nós estimamos mais o trabalho secular, ao ponto de pensar que quem trabalha no meio secular deve ganhar mais do que aquele que trabalha no meio espiritual, nós estamos mostrando uma apreciação mais pelo terreno do que pelo celestial. Então reflita nessa citação de Atos dos Apóstolos, página 341, porque ela é muito bonita e ao mesmo tempo nos leva a uma reflexão bem profunda. Temos que parar de olhar para os outros e invejar o sucesso deles. Tem um pensamento uno, né, que diz o seguinte, abençoe aquilo que você quer. Se você quer um dia ter prosperidade, pare de falar mal de quem tem prosperidade. Sabe por quê? Porque o cérebro não trabalha com contradição. Como que você vai ter as coisas se você falar mal de quem tem? O cérebro não consegue entender essa contradição e aí ele não vai criar os meios para você conseguir as coisas. Então, abençoe aquilo que você quer. Você quer uma vida confortável? Abençoe e fale bem daqueles que têm. E pode ter certeza, além de Deus abençoar você, você vai dar ao teu cérebro condições para que ele crie situações, trabalho ou insights para você também ter uma vida confortável. Então, abençoe aquilo que você quer. Não tem como ter aquilo que você amaldiçoa. Outras coisas ele comentou aqui, não é? E eu vou só comentar uma a mais. Ele disse que a fome existe pela prática do dízimo. Irmão, isso é uma blasfêmia. Você tem que parar de dizer isso, porque Deus o ama muito. Deus é misericordioso com o irmão, mas se você continuar afirmando isso, como um pai que ama o seu filho, Deus vai dar umas varadas em você, diríamos assim. Ele vai discipliná-lo, como diz Hebreus capítulo 12. Tá? Isso que você disse é uma blasfêmia. Tá? E Deus está desconsiderando isso há muito tempo. Então, mude isso antes que a disciplina chegue para o seu próprio bem. Mas eu lhe garanto, é melhor aprender dialogando com o Pai Celestial do que recebendo algumas varadas. Porque em Malaquias 3,10, o que ele diz? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. A Bíblia não diz que a fome é resultado do dízimo. Pelo contrário, a Bíblia diz que aquele que dizima, Deus vai abrir as janelas do céu para ele e derramar bênçãos sem medida. Eu, irmão, vou preferir acreditar em Malaquias 3,10 do que no seu comentário pessoal. E eu recomendo que você mude isto, porque você fez um comentário blasfemo. E quando você disse que o dízimo era para os levitas, isso aqui está longe da realidade. Em Gênesis 14, 18 a 20, nós vemos que Abraão dizimou para Melquisedeque, deu o dízimo para Melquisedeque. Você sabe que os levitas são descendentes de Abraão. Muito antes de sonhar em existir um levita, Abraão já era dizimista, mostrando que isso era um princípio universal conhecido muito antes dos levitas. Então você precisa estudar mais a Bíblia para não afirmar uma barbaridade dessas. E quando você diz que o dízimo era só através de alimentos ou produtos agrícolas, isso aqui também está errado.
Óbvio que a principal moeda de troca deles eram produtos agrícolas, né? Agora, se você atentar para Gênesis 14, quando Abraão recupera os bens do seu sobrinho Ló, que haviam sido levados, né, bem como Ló e suas filhas e seus servos e todo o seu gado, diz o texto que Abraão devolveu para Melquisedeque o dízimo de tudo. Isso inclui animais, isso inclui alimentos, produtos agrícolas, e inclui também ouro, prata, que eram coisas que eles tinham também. Então tudo é tudo. Então o dízimo não era só de produtos agrícolas, era de todas as coisas. Tá ok? Então esses são os 3 comentários finais que eu queria explicar, né, pessoas que foram contra o meu post acerca de prosperidade. Eu espero que essas respostas tenham ajudado você a perceber que a prosperidade bíblica da qual eu falei, ela é muito bonita, e ela é muito ampla, e ela é necessária, especialmente para os nossos dias. E quem é meu aluno no meu curso de Inteligência Financeira Bíblica sabe que eu constantemente repito uma frase: Jesus deve estar no coração e o dinheiro no bolso. Quando a pessoa faz o contrário, ela vai se encaminhar para a destruição. Quando ela coloca o dinheiro no coração e Cristo no bolso, tragédia. Agora, se Cristo está no coração e o dinheiro no bolso, muitas coisas boas Deus pode fazer por meio de você. Eu gostaria de convidar você, né, você que assistiu esse vídeo até o final, se você tiver um dia a oportunidade, eu gostaria de tê-lo como aluno ou como aluna no meu curso de Inteligência Financeira Bíblica. Este curso é diferenciado pelos princípios e valores cristãos que ele apresenta. E neste curso eu trabalho muito a mentalidade do cristão. Eu ajudo a perceber com a Bíblia, com a psicologia, que ele pode colocar para escanteio essas crenças limitantes e desenvolver crenças potencializadoras. Muitas pessoas já me escreveram dizendo, por exemplo, que com as primeiras aulas do curso já tiveram mudanças na vida financeira. Para você perceber uma coisa, que o sucesso ou o fracasso financeiro ele começa na mente. Assim como as doenças, a maior parte delas surge na mente, o sucesso ou o fracasso financeiro também começa na mente. E se você tiver a oportunidade de fazer um curso que lhe ajude a virar essa chave, você não vai se arrepender. Você vai ver que tudo aquilo que você poderia ter conquistado, você pode agora conquistar com a graça de Deus, com a bênção dele, se você aprender as leis da mente, as leis da prosperidade segundo a Bíblia, colocá-las em prática, para que você seja feliz. Tá? Se você quiser conhecer este curso, vai ser uma honra para mim tê-lo como aluno. Você pode ir na descrição do vídeo, vai estar o link para a página do curso, e eu vou deixar um outro link que tem a grade curricular do curso. Você vai ver que lições preciosas. Caso você tenha uma preocupação, Leandro, e se eu perceber que o curso não é para mim, ou que não houve uma mudança na minha vida, você pode ficar tranquilo, tranquila. A plataforma que hospeda o curso digital, ela devolve o valor integral se em 15 dias você perceber que o curso não gerou alguma mudança na sua vida. Mas eu te garanto, o curso vai ser uma bênção na sua vida espiritual, física, mental, emocional e financeira. Por isso que esse curso ele é amplo e é insuperável em seus princípios e valores. Então eu desafio a você a dar essa oportunidade a você mesmo, a você mesma. Permitir que a Bíblia mostre para você os caminhos, assim como a Bíblia tem me mostrado e tem me ensinado. Tá bom? Que Deus guarde os seus passos, que Deus use a você e tudo o que você tem, especialmente o seu coração, para a honra e para a glória dele, para que você faça a diferença neste mundo e juntos possamos apressar a volta de Cristo com tudo aquilo que temos, com tudo aquilo que somos. Um abração e até um próximo estudo.